Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem que está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o verso de número 17. Quero pedir um favor. Deixa só eu estou um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Marcos capítulo 16. Vamos ver o verso 17 e 18. Bem? Não pode fazer um vídeo. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, quarta-feira estava meditando na palavra do Senhor. Deus me deu uma mensagem neste versículo, onde Deus falava comigo, e ali fui anotando algumas coisas, mas eu confesso para os irmãos, eu anoto, eu não gosto de me pegar muito daquilo que eu anoto, mas depois eu fico olhando, mas no momento da mensagem, eu gosto de ficar olhando, mas eu vou deixar aberto aqui, se caso eu esquecer alguma coisa, os irmãos vão orando. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, eu posso dizer que não é para crente que não acredita que Deus ainda faz milagres. Aquele crente que acredita que os dons cessaram, Deus não faz mais milagres, Deus não cura mais, Deus não batiza com o Espírito Santo, que o crente não fala mais em línguas estranhas. Esse crente que não acredita nisso, eu sou sincero, é melhor você me ouvir. Melhor ir embora. Porque a mensagem é para quem crê. Amém? Amém? Quem crê, dá glória a Deus aí. Eu quero acreditar que eu estou pregando com a igreja pentecostal. Então, meus irmãos, muitas vezes nós, como líder e como alguém que está à frente do povo, muitas vezes a gente nós intitulamos os cultos. Hoje é culto de doutrina, e só pode ter o ensinamento. Hoje é culto disso, hoje é culto daquilo, hoje é culto das maravilhas. É assim? Mas eu posso dizer e garantir para vocês que no céu não existe título de culto. Não existe um culto, hoje é culto de doutrina, segura o anjo aí, que o anjo hoje não vai fazer nada. Olha, hoje é culto de alguma coisa. Aí, hoje é o dia do anjo trabalhar, hoje é dia Deus vai manifestar alguma coisa. Não é assim, irmãos. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, existe sempre uma expectativa dos anjos do céu. Por que a expectativa dos anjos? Porque de Deus fica na expectativa, porque Deus já sabe. Ele é onisciente. Amém. Mas os anjos, eles não sabem. Então eles estão aqui, rodeando esse lugar, porque aqui tem o povo de Deus reunido, e aonde o povo de Deus está reunido, o Senhor também está presente, os anjos do Senhor estão presentes, e eles ficam na expectativa. E vamos ser sinceros, irmãos. Eu acho que um anjo olha para o outro assim, sinceramente, pastor. Segura aí que vai doer, mas vai sarar.
Acho que um anjo olha para o outro assim, aqui, que ele vem, aqui. Lá em cima tem coisa melhor. Meu Deus. Glória a Deus. Eu vou ser sincero a você. Porque verdade seja dita nos nossos cultos hoje, tem se entregado de adoração muito pouco ao que Deus é digno de receber. Eu vejo os irmãos, aqui não, lá do Brasil, aqui eu sei que não tem, aqui só tem crente pentecostal, avivado, adorador. Mas lá no Brasil, lá no interior de Pernambuco, lá no interior de Pernambuco, tem uns irmãos que entram na igreja, ele fica com uma cara tão feia que até o diabo tem medo dele. É uma cara tão feia, uma cara tão fechada. E esses crentes que ficam de cara fechada, além de ele ficar de cara fechada, ele fica torcendo por ser frio, sabe? Ele fica torcendo. Aí eu vou dizer a palavra de Deus nessa noite. Quem estiver aqui para ficar aquela fé olhando para mim, vai perder seu tempo. Porque eu não ligo, não. Vai da frente de Satanás. Olha, Satanás, vai para lá. Irmão, existe uma expectativa no céu, porque na mesma proporção que nós entregamos aqui, sobe, e é na mesma proporção que sobe, a proporção que desce. Salomão, quando fez o templo, quando ele construiu o templo lá em Israel, a Bíblia fala que houve um sacrifício como nunca houve. Foi muito. Se não me falha a memória, alguém me ajuda aí, mas parece que foi oferecido ali 1.000 bois. Foi 1.000, não é isso? Foi um sacrifício como nunca existiu, irmão. Preste atenção. E aquele sacrifício subiu ao céu, como um cheiro suave às narinas de Deus. Deus recebeu aquela adoração. E, irmão, a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, que os sacerdotes que ali estavam não conseguiam ficar em pé. Todos eles se abaixaram para cada com o rosto em terra. E a glória de Deus se fez tão presente em cima como uma nuvem de fumaça. E quem passava, aleluia, não resistia. Quem entrava não resistia à glória daquele tempo. Por quê? Porque a forma que subiu o sacrifício dessa glória. Da mesma proporção que subiu a adoração, desceu a glória. Então, meus irmãos, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, os anjos ficam na expectativa. Por quê? Porque eles recebem ordem de Deus para abençoar alguém, para tocar em alguém, para curar alguém. Mas isso só acontece, irmãos, quando nós que aqui estamos temos uma entrega, temos uma adoração sincera a Deus. E aqui a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, nós estamos aqui diante de um contexto onde Jesus ele já havia sido ressuscitado. Ele já estava prestes a subir para o céu. E no fim de tudo, Jesus ele dá essa ordem. Ele dá essas instruções. Aqui são as últimas instruções. E uma das características de Deus, aprenda isso. Uma das características de Deus é que Deus guarda sempre o melhor para o final. Por que Jesus falou isso aqui? No fim do seu ministério, ele guardou o melhor para o fim. A Bíblia fala que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. E meus irmãos, verdade seja dita. Jesus ele fala isso aqui e não somente fala. No seu ministério nós vamos ver Jesus pregando a palavra e fazendo sinais.
E por que os sinais são tão necessários para que a pregação da palavra tenha eficácia? Por quê? Primeiro, porque o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele tem um poder concedido, ele tem uma força, um poder concedido por Deus para fazer sinais. Onde é que tem isso, pastor? Você está pregando heresia? Irmão, conhece a história de Jó? Quando ele foi pedir a Deus para tocar em Jó, e Deus autorizou ele a tocar em Jó, o que foi que ele usou para destruir a vida de Jó? Para destruir com as coisas de Jó? Elementos da natureza, irmão. Vento, tempestade. Existe um consentimento da parte de Deus para que Satanás se utilize desse tipo de elementos da natureza para ele mostrar, para ele fazer alguma coisa. Aquele vento que soprou quando os discípulos estavam indo sentido Gadara ali para libertar o gadareno, Jesus dormindo na polpa do barco, aquele vento que se levantou ali foi quem que soprou aquele vento ali? O diabo, irmão. Por quê? Porque ele sabia que lá do outro lado tinha um homem que ia ser liberto. Ele já estava sentindo que ele ia ter que sair de Gadara, e é por isso que ele se levantou para impedir a missão. E ele se levanta e Jesus faz o quê? Quando Jesus acorda, repreende. Eu repreendo o vento. Por que Jesus repreendeu? Porque só se repreende o diabo, irmão. Na outra ocasião, onde os discípulos estavam no mar, e Jesus ele vem andando por sobre as águas, a Bíblia fala que Jesus vem, ali Jesus não repreende nada, simplesmente ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição. Aquele vento que se levantou ali foi Jesus que estava ensinando aos seus discípulos. Porque tem vento que se levanta na nossa vida e a gente não entende por quê. Porque a gente está fazendo tudo que é certo, a gente não está dando ocasião ao diabo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes Deus sopra o vento para te trazer uma experiência maravilhosa. E ali foi Jesus fazendo com que Pedro tivesse aquela experiência e nunca mais visse o poder dele. Ali ele simplesmente entrou no barco e cessou tudo. Então, meus irmãos, é necessário. É muito necessário que haja os sinais de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, Jesus, ele deixou um exemplo não só com palavras, mas com atitude. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Que diz assim, ó: Jesus, pois, operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Preste atenção, irmão. Jesus, no seu ministério terreno, Jesus ele pregava e o que dava confirmação, Jesus confirmava que ele era o Filho de Deus, era através dos sinais. Ele certa feita, aquele paralítico que desceram ele ali no telhado, Jesus ele disse assim: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus sempre existiam. Aí o fariseu ficou lá: quem é esse para perdoar o pecado? Falando para ele mesmo, lá dentro. Só que Jesus, sabendo, disse o quê? Por que vocês estão aí remoendo dentro de vocês? Quem é esse para perdoar o pecado? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, assim te digo: paralítico, levanta e anda. Ele mostra um sinal para provar para os fariseus e para todos que ali estavam que ele é Deus e tem poder. Então os sinais, irmãos, são muito necessários. Mas em todos os avivamentos que houve, desde o início até hoje,
Deus sempre se manifestou através de sinais. O diabo, ele quer fazer com que eu e você acredite que não existe mais isso. Sabe por quê? Porque assim o povo não acredita. O povo desacredita. Aí as pessoas brincam hoje com as línguas estranhas. É brincadeira na internet. Fazem canal para falar de línguas estranhas, zombando, banalizando o dom espiritual, fazendo com que as pessoas desacreditem do poder de Deus e da evidência de Deus através das línguas estranhas. Nós somos pentecostais, nós somos assembleanos. Se essa igreja está aqui hoje, é porque houve uma igreja lá no início que com muitos sinais e maravilhas chegou até hoje aqui. Todos os avivamentos que aconteceram na história foi o tempo em que mais o povo acreditou que a palavra era verdadeira. Aleluia. Porque falar, meu irmão, todo mundo fala. Todas as religiões vêm falar. Todo mundo fala. Mas o diferencial do evangelho, ou o diferencial do cristianismo, sempre foi a palavra evidenciada através de sinais. Eu podia ler aqui vários textos da Bíblia mostrando a vocês Jesus fazendo sinais. Jesus operando sinais. Eu podia mostrar aqui vários. Mas eu tenho outras coisas a falar. Meus irmãos, o que o diabo quer? Nós deixamos de acreditar em sinais. Aí a igreja, irmão, se reúne, entra frio e sai gelado. Entra frio e sai gelado. Por quê? Porque não tem mais aquela manifestação dos sinais de Deus. Porque não acreditamos mais. Aleluia! Desculpa que eu estou com a minha garganta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o diabo, como eu falei para vocês, ele mostra os sinais para que as pessoas acreditem nele. Na minha casa, meu irmão, quando tinha mais ou menos 7 anos de idade, ele apareceu com uma ferida na perna. Levou para o médico, minha mãe levou ele para o médico. Quando chegou lá, o médico olhou aquela ferida e ele passou alguns medicamentos, nada dava jeito. Nada. E aí tinha um vizinho nosso que era de uma religião de matriz africana, os irmãos conhecem. Eu não vou aqui falar nomes. E chegando lá, fizeram lá um trabalho. E depois que fizeram esse trabalho, outro dia meu irmão estava curado. E o diabo, para enganar uma vida, uma família, uma cidade, um país, se for preciso, ele move tudo para que você acredite nele. Verdade. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus não tem interesse em fazer os milagres? Você acha que não existe uma necessidade dos milagres e dos sinais? Sempre existiu, irmão. O que eu quero provar para você nessa noite é que sempre foi necessário existir os sinais de Deus. Se você for ver lá no livro do Êxodo, quando Moisés ele é chamado por Deus para libertar o povo, Deus diz para ele: Moisés, vai lá em Faraó e diga que manda libertar o meu povo. Moisés olha para Deus e diz assim: e qual sinal
eu mostrarei para ele acreditar. Foi o Senhor que me enviou. Ele disse: pega essa vara aí. Abra sua Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 7. Gosto de mostrar na Bíblia. Êxodo, capítulo 7. Verso 8. Diz assim: e o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre. Porque imagina, irmão, imagina Moisés na frente de Faraó. Quem era Moisés para si estar na frente de Faraó, humanamente falando? Moisés não era nada, não era ninguém. Aí olha, diz assim, ó: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara, lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Versículo 10 diz assim: então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Observe, irmãos, que o diabo, ele sempre disputa para mostrar que ele também faz. Mas qual é a diferença, pastor? Eu só estou falando aí no que o diabo faz, mas eu quero mostrar para você que a diferença, que as coisas que o diabo faz, sempre vai ser, nunca vai ser igual às coisas que Deus faz. Porque Deus, ele não perde para ninguém, ele não tem adversário. Deus não tem adversário. Preste atenção, versículo 11. E Faraó chamou os sábios, encantadores, os magos, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Aí, ó, olha o diferencial de Deus. Preste atenção. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Sabe o que é que Deus está procurando? Um crente com ousadia para colocar as obras do diabo por terra. Porque enquanto esse crente não se levanta, o diabo vem e rola e levanta, vai ver na sua vez. Desse jeito. Porque o diabo pode fazer o que for, mas se levanta o homem de Deus, como Elias se levantou em Israel, porque no tempo de Elias, Baal era cultuado, porque o rei Acabe, juntamente com a sua mulher Jezabel, eles implantaram dentro de Israel altares a Baal. E eles diziam que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava chuva. Dizia que Baal respondia com fogo. E o povo acreditando, pastor. E o povo e os profetas estavam onde? Tudo escondido, com medo. Aí se levanta um, porque Deus sempre levanta alguém. Deus sempre vai levantar alguém no meio de uma geração de covarde. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus levanta Elias. Elias já começa o seu ministério lá no livro do 1 Reis, capítulo 17. Ele já começa o seu ministério dizendo assim: assim diz o Senhor. Ele não disse isso. Abre lá em 1 Reis, capítulo 17. Deus está sedento, irmão, por a igreja se levantar. Aleluia. Sabe como é que a Europa vai conhecer Jesus? Não é somente com palavras, é com sinais e maravilhas e palavra. Porque se a palavra é pregada e não houve sinal, o povo não acredita.
1 Reis, capítulo 17. Elias se levanta no meio disso tudo. Ele diz assim, ó, então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor. Porque achavam que Deus, o povo de Israel estava tão distante de Deus, tão apegado a Baal, que achava que Deus tinha deixado de existir, que tinha morrido. Aleluia! Se levanta Elias e diz assim, vive o Senhor. Eu vou aqui nesta noite para dizer, vive o Senhor. Aleluia! Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observe que Elias nem disse, segundo a palavra de Deus. Ele disse, segundo a minha palavra, porque quem tem convicção do que está pregando, irmão, ele sabe que quando ele fala, Deus assim dá. Se tu não tem convicção, o problema é teu. Ele disse, segundo a minha palavra. E o que acontece? Na hora, o céu fecha. 3 anos e 6 meses, pastor. O povo tudo com sede, tudo seco, a fome impera. Profeta de Baal, Baal, manda chuva, Baal, manda chuva, Baal. Se ferindo, manda chuva, Baal. Se Baal pudesse pelo menos falar, ele ia dizer, posso não. Sem Baal, nem falar ele podia. Ele lá, Baal, Baal. 3 anos e 6 meses. Deus vai dizer assim, Elias, vai lá agora. Elias chega com toda a autoridade, irmão. E diz assim, ei, vocês, são 150 profetas. Tem 400 de Baal e 450 de Acera. 850 profetas. Um homem só se levanta com a autoridade de Deus. Não é Baal que é o Deus daqui? Vamos fazer assim, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus. Você não diz que é Baal que manda fogo? Vamos lá? Podem ficar aí à vontade. Aí eles começam. E Elias dizendo, ei rapaz, fala mais alto, talvez Baal está dormindo. Fala mais alto, talvez ele escute você. Aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que eles tentaram, nada feito. Aí Elias, agora é minha vez. Eita. Primeira coisa, restaura o altar. Quer ver fogo cair do céu? O altar de todo jeito não vai. Eita. Como é que Deus vai mandar fogo em altar destruído, desorganizado? Organiza o altar. Organizar o altar. Agora fala o seguinte: o que tem falta aqui? É água, profeta. Tem água não. Enche tudo de água. Aleluia. Porque para Deus eu só dou aquilo que é precioso. Se a água aqui está preciosa nesse momento, então dá tudo para Deus. Bota a água até molhar. Eita, eu podia ver o povo com raiva de Elias. Um pouquinho de água que tem, o homem está gastando. Eita! Naquele tempo, irmãos, água era mais que ouro. Era vida. Tu tinha água em canto nenhum, a seca tomou conta. Elias faz. Bota água. Pode botar água aí, rapaz. Enche a água, isso aí. Enche aquilo que está faltando, porque vai ver fartura. Aleluia! Aleluia! Sabe o que está faltando? As coisas que você acha precioso, porque você não bota no altar. Meu Deus! Desse jeito. Está faltando água? Bota água no altar. Está faltando dinheiro? Bota dinheiro no altar. Está faltando o que na tua vida? Bota no altar. Aleluia! O altar tem poder de multiplicar, irmão. Glória a Deus.
Meteu água lá. Diz que foi tanta água que ficou tudo boiando, sabe? Aleluia. Ó, irmão, eu já vi fogo pegar com querosene, gasolina, com álcool. Aqui com água não. Mas o fogo de Deus. Aleluia. Glória. O fogo de Deus. Pega fogo até onde não era para pegar, pastor. Até que os animais vai sair desta noite cheio de fogo de Deus. Vai sim. Deus, mostra que tu és Deus em Israel. Aleluia. Eu só estava querendo um, pastor, para se levantar e acabar com aquela palhaçada. Ei, ela sonhando, ela pecando, ela sonhando, pecando, ela pecando, ela tu não acredita em línguas estranhas, eu acredito. Ei, ela sonhando, ela. Ei, ela sonhando, ela pecando, Deus, mostra que tu és Deus em Israel. Aleluia. Diz a Bíblia, irmão, que o fogo consumiu tudo. Lambeu, a Bíblia fala assim, lambeu tudo. Toda a água, todo o sacrifício. Aleluia. Aleluia. E a Elias agora disse, agora vamos acabar com essa palhaçada aqui em Israel. Agora vem cá, profeta. Vem cá. Agora vai ser um por um. Mas foi uma matança de profeta de Baal tão grande. Acabou com o culto da Baal. Sinais, diga assim, sinais. Sinais de Deus. Acaba com a palhaçada do diabo. É verdade. Deus está contando com você para se levantar nesta noite. Deus conta com você para se levantar nesta noite e acabar com a palhaçada do diabo aqui nesse lugar. Aleluia. Eita, Deus é fiel. Aleluia. Eu perguntando para o Senhor, abre lá em Atos 1, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Deus falando comigo, irmãos, essa semana eu pergunto para Deus mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos experimentar esses sinais? Como é que nós vamos ver esses sinais? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder. Diga assim: recebereis poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha para esse irmão que está do teu lado, vê se tem cara que recebeu esse poder. Dá uma olhada. Irmãos, verdade seja dita, será que nós como cristãos, como portadores desse poder que nos foi concedido, será que nós estamos, a nossa vida condiz com esse poder? Eu olho para a minha vida, pastor, de cadê esse poder? Sério? Sabe qual é a diferença que Deus colocou em mim? Eu não presto não, irmão. É Deus que faz eu prestar o nosso. A diferença é que eu antes de eu falar para vocês aí, é de chicote. Ó, irmão, quando eu venho descer uma lenhazinha na igreja, é porque eu já fiquei mais do que você. Eu cobro a mim mesmo.
Eu disse para Deus, será, Deus, que eu estou me importando como um crente, que a tua palavra fala que eu recebo poder do Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Aleluia! É o próprio Deus que habita dentro de você, Glória a Deus! de mim. E como é que Deus está habitando dentro de mim? Eu não consigo nem dar um sorriso. Verdade. Como é que Deus está habitando dentro de mim? E eu vivo uma vida, pastor, miserável, triste. Eu me cobro, irmão. Quando Deus me deu essa mensagem, foi eu falando para ele. Eu digo, cadê esse poder? Eu estou vendo aqui. Olha eu. Porque eu não estou experimentando, eu não estou vivenciando esse poder. Aleluia. Meus irmãos, eu falei aqui no início. Hoje eu estou igual o motor de 6 cilindros. Cada letra, cada acelerada é um litro. Irmão, quando Deus desceu aquela glória lá, no templo de Salomão lá, Salomão construiu, ele fez uma promessa. Eu falei para a igreja aqui nesta noite, que a glória, que Deus, ele tem uma das características de Deus é que ele sempre guarda o melhor para o fim. É assim? Irmãos, se Deus, lá no templo, construído por Salomão, ele invadiu aquele templo de glória, de presença, de poder. Aí ele disse lá em Ageu que a glória da última casa seria maior do que a primeira casa. Oh, Senhor! Aleluia! Foi o que Deus falou para mim. Aleluia. Se a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aí a gente interpreta como sendo um templo construído por Zorobabel. Foi o segundo templo que foi construído, não. O templo. Jesus falou quem era o templo. Jesus disse aos fariseus que ali estavam no templo, ele disse assim: destruí esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Que templo era esse? Ele estava falando do seu próprio corpo. Porque agora, irmãos, Deus está presente aqui, nesse espaço, porque eu e você estamos aqui. A partir do momento que é o último crente, quando está fora daqui, Deus também sai daqui. Ele não vai ficar habitando aqui. Porque a casa de Deus hoje não é mais templo feito por mão. O templo de Deus hoje somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, irmão, se Deus guarda o melhor para o final, e eu acredito que nós estamos vivendo o final. Se Deus guarda o melhor para o final, e nós somos o templo de Deus, aquela glória que Ele derramou lá, o que é que Deus não pode derramar em nós? Aleluia. Olha o tamanho da glória que Deus pode derramar sobre a nossa vida. Porque nós somos o último templo do Senhor. Não vai existir mais outro. A última casa de Deus aqui na terra somos nós. Deus ele fez uma promessa e disse que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira casa. E por que nós não estamos vivendo isso? Porque nós não estamos vivendo essa plenitude que Deus fala na sua palavra.
Será que a palavra de Deus é mentira? Seja eu mentiroso, mas a palavra de Deus não mente. Aleluia. Se a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira, por que nós não estamos vivendo isso? Eu perguntei para Deus, e por que nós não estamos vivendo isso, Senhor? Aí Deus começou a falar comigo algumas coisas. Sabe por quê? Eu disse a Deus assim, eu disse, deve ser porque nós somos fracos. Nós somos fracos, nós somos imperfeitos. É por isso que a gente experimenta isso. Aí Deus disse, não. Pelo contrário. É porque vocês, nós, a gente se acha autossuficiente. Nós estamos vivendo hoje, pastor, um tempo em que os crentes não querem depender mais de Deus. Nós somos muitas vezes autossuficientes, achamos que nós mesmos é que vamos fazer por mérito próprio, ou que nós fazemos alguma coisa para merecer de Deus tamanha glória. Por mais que eu e você faça, nunca vamos receber, nunca vamos poder receber tamanha glória de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala, quando eu penso que estou forte, quando eu penso que estou fraco, aí ele diz assim, aí é que eu sou forte. Ele não fala, aí é que eu estou forte. Não. Está, deve estar. Você pode estar hoje, amanhã não. Mas o verbo sou. Se você é hoje, você é amanhã. Você é daqui a 10 anos. Você é da eternidade. Aleluia. Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí eu me lembro, eu sou forte. Aleluia. Aí Deus disse assim a Paulo, Paulo, sabe qual é o meu segredo com você? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E na nossa fraqueza também. Mas quando eu me levanto achando que eu faço o que eu posso, que eu sei, eu vou fazer um avivamento, eu não faço é nada. Segunda coisa que nós não estamos vivendo. Nós somos um corpo. Eu não sou igreja só. Ninguém aqui é igreja só. Você faz parte do corpo. E o corpo, infelizmente, nós estamos vivendo um período em que o corpo está dividido. Um corpo dividido é um corpo deficiente. Um corpo deficiente não suporta o peso da glória de Deus. Nós estamos divididos. É cada um por si, pastor. Esfriou o amor. Está na Bíblia, a Bíblia fala, Jesus disse o amor de muitos esfriaria. Mas ele disse o amor de muitos, ele não disse o amor de todos. Você pode ser o diferencial. Glória a Deus. Eu disse para o Senhor, Senhor, quando um amigo para mim, cheio de Deus, aquele parceiro meu, cheio de Deus, que vai para cima andar na cara de Satanás, eu quero andar como assim? E Deus disse assim, seja você esse homem. Eita. Meu Deus. E muitas vezes a gente quer esperar perfeição nos outros. É verdade. Seja você perfeito, como você quer que seja não seja. Influenciar. Seja você esse homem de Deus que você quer que o seu pastor seja. Seja você o referencial que você quer ver nos outros. Verdade, Deus. Foi o que Deus falou para mim. Seja você o diferencial. Ainda que todos deixem de amar, continue amando. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que todos não acreditem, eu continuo acreditando. Olha aí. Ainda que todos digam que não existe mais
aleluia, aleluia, manifestação dos sinais de Deus, eu continuo acreditando. Ainda que todos digam que não existe mais língua estranha, eu continuo acreditando. Eu sou do tempo, pastor, que o povo vinha à frente para ser batizado pelo Espírito Santo. Existia uma sede. O povo vinha à frente para receber o dom das línguas estranhas. Todo culto. Vai ser hoje. Aleluia. Glória. E hoje também, os jovens hoje querem ser youtuber, querem ser influencer. Nenhum procura ser cheio do Espírito Santo. A igreja hoje, meu Deus do céu, fica disperso. Ninguém fica esperando o mover das águas. Meu Deus! E por fim, eu não quero me alongar. Sabe por quê? Deus não tem manifestado os seus sinais. Deus disse a mim, porque as pessoas muitas vezes só querem os sinais, mas não querem o Deus dos sinais. Os sinais só vêm com o Deus do sinal. Aleluia! Glória. Adora o Deus que faz sinais. Adora o Deus que cura. Adora o Deus que batiza com o Espírito Santo. Adora o Deus que tem um dom para dar para você nesta noite. Aleluia! Bendito tu és Deus! A gente só quer o que Deus tem para oferecer. Antes de você receber os dons, a manifestação do poder de Deus, Deus tem que vir na frente de quem está em primeiro lugar. Aleluia. Enquanto Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, é como ele disse lá para os fariseus, ele disse, vocês querem um sinal, e nenhum sinal vos dará, a não ser do profeta Jonas. Aleluia. Aleluia. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! E meus irmãos, como eu creio nessa palavra que eu preguei, aleluia. Glória a Deus! Deus maravilhoso tu és, Jesus! Glória a Deus! Como eu creio nessa palavra que eu preguei nessa noite. Glória a Deus! Marcos 16, 17. Coloca ali para a gente encerrar. Glória a Deus. Marcos 16, 17. Bota ali na tela ali, por favor. Como eu creio nessa palavra que eu preguei, eu não vim pregar aqui só por pregar. Pregar só por pregar, irmãos. Eu preferia estar ali, eu estar numa